Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Abílio. Aqui são temas de direito público e o tema de hoje, direito tributário, impostos e sua classificação. Tema extremamente importante para concursos, para a OAB e para o nosso dia a dia enquanto cidadão, enquanto advogado, enquanto advogada. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, por favor, se inscreva. Muito legal, a gente curte bastante o seu like e a sua inscrição. Agradeço por demais. Então, sem mais delongas, vamos ao tema classificação de impostos. Lembrando que o imposto é um tributo desvinculado e desafetado, ou para alguns doutrinadores, duplamente desvinculado. Desvinculado porque não há uma contraprestação do Estado em relação à pessoa do contribuinte quando do momento do pagamento do imposto. Então, o imposto é um tributo cuja obrigação independe de qualquer contraprestação do Estado alusiva relativa ao contribuinte. Artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, o imposto é um tributo não vinculado. Por sua vez, ele também é desafetado. Vale dizer, não tem destinação certa àquela arrecadação obtida com o dinheiro dos impostos. Por isso é que é equivocado dizer que o dinheiro do IPVA vai para as estradas. Não. O dinheiro do IPVA compõe o orçamento do Estado e, conforme a lei orçamentária anual, ele poderá ser aplicado inclusive nas estradas. Mas tem aí diversos destinos dentro da lei orçamentária. Muito bem. De qualquer maneira, é importante a gente ter atento para que o Estado não cobre tributos além daquilo que a Constituição estabeleceu. Então, temos aqui a competência tributária que é indelegável e dentro desse tema classificação, nós temos que perceber que o Estado aqui, de maneira ampla, pode realizar a cobrança de tributos de maneira fiscal, extrafiscal e parafiscal. E com isso agora a gente vai detalhar cada uma dessas possibilidades, ressaltando também o artigo 150 e 104 da Constituição, que o tributo, inclusive os impostos, não pode ter o efeito confiscatório. O que é o efeito confiscatório? A carga tributária do imposto não pode ser tão elevada de maneira a prejudicar o exercício da atividade civil ou comercial de qualquer pessoa. Vamos ver uma ressalva aqui, um detalhamento no tocante ao imposto com característica regulatória, que o propósito é outro. Mas, em linhas gerais, os impostos não podem ter o caráter confiscatório, o mesmo se aplica para as multas, mas isso é um tema específico que será abordado mais adiante em outra aula com o tema princípios tributários. Mas é para destacar aqui desde já da carga tributária não poder ser tão elevada de maneira a prejudicar o contribuinte. Mas vamos lá. O que são os impostos reguladores, também conhecido como extrafiscais, extrafiscalidade? O objetivo do direito tributário é arrecadar direito fiscal, direito tributário. Mas extrafiscalidade aponta que o poder público vai além, extrapola extrafiscalidade. O objetivo aqui é estimular ou desestimular determinada atividade, podendo até a carga tributária ser elevada e não ter uma característica confiscatória, e sim inibidora, indutora de determinado comportamento perante o Estado na sua condição de intervenção no domínio econômico e social. O Estado é um agente regulador da atividade econômica e o direito tributário é um instrumento desta atuação do Estado. E aqui nós temos o exemplo aí da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é matéria-prima, está ali para o etanol, para o açúcar, para o aguardente aí, está vendo a cachaça cabaré, para quem gosta de ingerir uma bebida alcoólica. Portanto, temos aí a cana-de-açúcar como matéria-prima. Mas digamos que o Brasil seja um grande exportador de açúcar. E, claro, tem que abastecer o nosso mercado interno, né, com a produção do etanol, tendo visto, inclusive, até mesmo o preço da gasolina, né, que está muito alto, né, o preço da gasolina nesse momento no país. Mas digamos que lá no cenário internacional
tem uma crise de produção de cana-de-açúcar e o valor do preço, né, da cana-de-açúcar, do açúcar, na realidade, dispare no mercado internacional. Você é empresário, dono de uma usina de produção de açúcar e de etanol. Se você produzir açúcar, você vai ganhar 50 milhões. Se você produzir álcool, você vai ganhar 10 milhões. Você vai produzir o quê? Você vai produzir, naturalmente, o açúcar para exportar. Para exportar porque vai trazer mais lucro para a atividade econômica. Só que isso vai gerar um desabastecimento do etanol no mercado interno e aumentar ainda mais o preço do combustível, que já está elevadíssimo. O que é que o governo federal pode fazer? Aumentar a alíquota do imposto de exportação do açúcar, não com o objetivo de arrecadar, mas com o objetivo de desestimular ou inviabilizar a exportação do açúcar. Tendo, portanto, nesse momento, a União uma característica regulatória, extrafiscal, aumentando a carga tributária, e nesse caso não seria considerado, por exemplo, ofensa ao princípio da vedação ao caráter confiscatório do tributo, porque é uma política pública voltada à proteção do nosso mercado interno. Bom, gente, nós temos aí, portanto, esses impostos da União, importação, exportação, IPI, IOF, que atuam diretamente na atividade econômica, que eles têm uma grande característica de extrafiscalidade. E eles arrecadam também, naturalmente. Eles têm a característica da fiscalidade. Mas, quando é necessário, a União lança a mão dessa característica possível, permitida na Constituição, que é a extrafiscalidade. Muito bem. Agora, falando da parafiscalidade, nós temos aquelas entidades parafiscais, paralelas ao Estado. Não são o Estado, mas realizam atividade extremamente importante para o Estado e para a sociedade. Está aí todo o sistema S, que recebem contribuições parafiscais. Daí, portanto, tributos parafiscais, aqueles destinados ao financiamento do Sistema S. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, nós temos também uma nova classificação o aspecto da repercussão econômica, se temos um imposto direto ou indireto. Então, apenas para fechar a classificação anterior. Fiscal, o objetivo é arrecadar, que é a característica predominante dos impostos. Extrafiscal é intervir no domínio econômico-social com o propósito de buscar uma intervenção voltada ao bem-estar da sociedade, como mecanismo de política regulatória. E parafiscal, destinados às entidades paralelas ao Estado. Pois bem, nesse aspecto arrecadatório, nós temos também, em termos de classificação, os impostos diretos e indiretos. Isso tem a ver com a repercussão econômica. Existe o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Será que você, enquanto consumidor, é contribuinte de fato de uma mercadoria que é adquirida no âmbito do mercado de consumo? Então, nesse caso, é quando o encargo tributário é transferido a terceiro. Então, quando nós adquirimos produtos no mercado, o empresário recolhe o tributo na fonte. Mas será que ele repassa o custo daquela carga tributária para o consumidor? Sim ou com certeza? Com certeza, será repassado. Então, nós temos aí, portanto, esse aspecto do imposto direto e indireto, do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. Tributo direto é aquele cujo encargo financeiro é suportado pela pessoa que pratica o fato gerador. Por exemplo, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, da sua casa, a casa que você mora. Você não repassa o custo para ninguém. É um tributo direto, é um imposto direto. Por sua vez, o indireto, por sua natureza, é transferido. É o caso do ICMS, é o caso do IPI, o IPI federal, o ICMS estadual, em que esse custo é repassado para o consumidor. No tributo direto, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato são a mesma
pessoa. Contribuinte de direito e contribuinte de fato é exatamente a mesma pessoa. Já no imposto indireto, o contribuinte de direito é uma pessoa e o contribuinte de fato é outra, porque o consumidor é quem, na prática, vai arcar com o custo daquela carga tributária que foi recolhida pelo empresário, que é o contribuinte de direito, aquele que praticou o fato gerador. E aí nós temos aí, portanto, a indicação, né, do ICMS, contribuinte de direito, contribuinte de fato, pratica o fato gerador, suporta o encargo tributário. Pois bem, esse quadro aí elucida bastante. Vamos seguindo. Impostos pessoais e impostos reais. Impostos pessoais levam em consideração características particulares do contribuinte. Sempre que possível, está na Constituição, inclusive, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Então, os impostos pessoais se direcionam exclusivamente para a pessoa, para a figura do contribuinte. Já o imposto de natureza real, res, coisa, ele vai incidir em razão de um determinado objeto, de um determinado bem, independentemente do contribuinte. Vai onerar aquele bem. Claro que quem vai pagar o tributo é o contribuinte. Mas no imposto real, a dívida tributária segue a coisa, segue o bem. Por exemplo, essa bela casa aí em Jurerê Internacional, que está à venda, né? Então fiquem à vontade. Muito bem, quanto é o IPTU desse imóvel? Digamos que uma pessoa morava aí e perdeu o seu dinheiro que tinha aplicado, está desempregado, ou um casal que resolveu se separar, o marido ou a esposa ficaram neste imóvel e não tem condições de pagar o IPTU. IPTU é uma fortuna. O que fazer? Ah, coitadinho, coitadinha, não vai poder pagar o IPTU. O direito tributário não vai verificar isso. Ele vai observar objetivamente o imóvel. Quem mora aí deve ter uma condição econômica adequada para pagar o tributo, porque é um sinal econômico de riqueza. O imposto representa um sinal econômico de riqueza. Logo, o imposto real vai seguir a coisa e vai cobrar o IPTU, independente do morador que está aí nesse momento não ter condição econômica por qualquer fato alheio à sua vontade. Tá certo, gente? Então, imposto pessoal, imposto real. Outra classificação aqui é relacionada à seletividade. A seletividade está relacionada ao grau de essencialidade do produto. Nós temos a seletividade aplicável para o IPI, que é de competência da União, e a seletividade também é apresentada para o ICMS de competência dos estados e, naturalmente, do Distrito Federal, que tem competência cumulativa. Então, será seletivo em função da essencialidade do produto quem? O IPI. Por sua vez, o artigo 155 abaixo aponta que o ICMS poderá ser seletivo em razão da essencialidade das mercadorias e do serviço. Nós temos no direito administrativo ato vinculado, ato discricionário. E temos aí, portanto, a condição impositiva. Nesse caso, será seletivo e poderá ser seletivo quem é vinculado e quem é discricionário. Será seletivo o IPI? É vinculado obrigatoriamente à tributação incidente sobre um produto industrializado, deve observar o seu grau de essencialidade, fazendo com que produtos mais essenciais tenham uma carga tributária maior ou menor. Produtos mais essenciais, uma carga tributária menor, obrigatoriamente observado no IPI. Por sua vez, o ICMS que poderá, é uma discricionariedade, uma facultatividade, poderá ser seletivo. E aí vai analisar de acordo com o grau de essencialidade. Falamos há pouco aí da gasolina, inclusive, do aspecto extrafiscal. É essencial hoje combustível?
inclusive para o transporte público, para as pessoas que vão trabalhar? Sim. Como é que a carga tributária do ICMS aí no seu estado é alta ou baixa no tocante ao combustível? Pode ter certeza que é alta. Especialmente aqui na Bahia, é a carga tributária mais alta possível neste momento. Então, não se observa no nosso estado o grau de essencialidade, que é obrigatório no IPI e é facultativo no ICMS. Logo, o estado verifica se quiser. Cesta básica. É necessário que tenha uma carga tributária baixa, assim como os medicamentos, alimentos e medicamentos caríssimos. A inflação aí corroendo o poder de compra do trabalhador. Então, diante dessa situação, nós temos aí, portanto, a observância necessária de uma carga tributária mais baixa para o IPI e facultativamente recomendável, né, para os estados através do ICMS, mas é uma facultatividade. Bebida alcoólica, cigarros, que não são essenciais, representam, portanto, uma carga tributária mais alta, né? Gente que, né, bebida alcoólica, alguém pode protestar, mas não é essencial efetivamente. Então, cargas tributárias mais elevadas. Muito bem, gente. E aqui nós temos esses outros aspectos aí de classificação: impostos progressivos, proporcionais, cumulativo, não cumulativo, monofásico, multifásico. Essas classificações nós vamos ver em outros temas, como o IPTU, que inclusive a gente fala lá no IPTU, tem um arquivo aqui, um vídeo aqui no nosso canal no YouTube sobre IPTU, cumulatividade, não cumulatividade, monofásico, multifásico, teremos um vídeo de ICMS onde abordaremos essa classificação de impostos. Tá certo, gente? Então, muito obrigado aí pela atenção. Curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, lhe agradeço por demais e vamos em frente. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus, até a próxima, hein?